Estamos vivendo um momento de virada de página da nossa história. Um momento onde a diversidade supera a uniformidade. E não sou eu que estou dizendo isso. São grandes pesquisadores baseados em evidências globais, instituições que cada vez mais enxergam a diversidade como a sua maior riqueza. Resistência a mudanças é uma característica de todo grande momento histórico. Por isso ainda encontramos pessoas tão apegadas a valores ultrapassados que não cabem mais nos dias de hoje. Mas são as mudanças que nos trazem mundo, que ampliam o nosso olhar. Eu acredito profundamente na diversidade cognitiva. Aliás, eu acho que a diversidade cognitiva é um superpoder que eu aplico no meu trabalho, em tudo que eu faço. A diversidade cognitiva já me salvou de inúmeras situações difíceis e também já me trouxe resultados inimagináveis. Para falar de um desses resultados, eu preciso falar de um pouquinho do que eu faço. Alguém aqui já foi no Rock in Rio? Alguém aqui conhece o Rock in Rio? Já foi? Bom, eu tenho a honra de ser vice-presidente artístico do Rock in Rio e do The Town. Eu entrei no festival em 2007, cheio de sonhos, e criando o conceito e fazendo a direção artística do Palco Sunset. E o Palco Sunset se destacou pela capacidade de fazer shows de extrema qualidade, mas também pelas mensagens subliminares que esses shows propunham. Mensagens de humanidade, de pluralidade e de diversidade. Mas em 2013 eu estava muito incomodado, eu precisava fazer um show em que eu provasse, sem deixar dúvida, de que era possível unir o diferente. Então, eu criei um show que era um encontro do Zé Ramalho com a banda de heavy metal Sepultura. Vocês conseguem imaginar Zé Ramalho e Sepultura? Quando eu lancei esse show, muita gente começou a dizer: claro que não, isso não vai dar certo. E eu super firme, olha, eu não subestimo o meu público, eu acredito que a gente tem que dar o que o público não sabe o que quer, a gente tem que provar, eu acredito no diferente. Enfim, eu estava super firme. Até o dia do show. Eu tenho um ritual. Meu ritual é o seguinte: antes de começar cada show que eu crio, eu subo no palco e vou olhar o público. Nesse dia eu olhei, tinha um mar de gente, todos de preto. E começou a fazer um silêncio ensurdecedor. E aí eu falei: rapaz, será que isso vai dar certo? Aí de repente eu comecei a ouvir: Sepultura, Sepultura. Eu falei: por onde que eu vou sair? Peraí, por onde que eu... Será que eu arrisquei demais? Aí de repente eu comecei a ouvir: Zé Ramalho, Zé Ramalho. Aí a minha moral já voltou mais, já fiquei mais confiante. De repente, acreditem ou não, eu comecei a ouvir: Zepultura, Zepultura. E o Zepultura se tornou um dos shows mais emblemáticos da história do Rock in Rio, se tornou um grande êxito do Palco Sunset, e foi aonde nós pudemos provar que unir o diferente é possível. É preciso coragem de propor para o público que espera que você o surpreenda. Como diz Gilberto Gil, o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. E a coragem é um ingrediente fundamental se você quer criar alguma coisa disruptiva. Para aplicar a diversidade cognitiva, é preciso coragem de abandonar conceitos pré-concebidos e estar disposto a mergulhar em novas maneiras de enxergar o mundo. Mas o que é a diversidade cognitiva? O que é isso que nos move? Diversidade cognitiva é a inclusão de pessoas com perspectivas incomuns que são capazes de nos propor soluções totalmente diferentes para problemas complexos, justamente pelo fato de pensarem diferente. Linda Hill, que é uma renomada professora e pesquisadora de Harvard, nos inspira quando ela diz que a diversidade cognitiva
nos desafia a ir além dos nossos próprios horizontes e a ampliar totalmente as nossas limitações. No seu livro, Collective Genius, The Art and Practice of Leading Innovation, ela demonstra claramente que quando a gente une o diferente, a gente consegue explorar novos territórios e é capaz de encontrar soluções inimagináveis. Pesquisadores como James Surowiecki e Scott Page também conformam a tese da Linda Hill, apoiando modelos plurais em contraposição à cultura da uniformidade que só nos atrasa. Unir pessoas diferentes pode causar uma transformação inimaginável. Essas pessoas só precisam ter uma coisa, um olhar para o futuro em comum. As pessoas precisam entender que o mundo muda e evolui. E que essa evolução não vai roubar o lugar delas do mundo. Pelo contrário, vai torná-las melhor e mais fortes. Scott Page diz que a diversidade cognitiva é uma fonte de poder. Quando eu falo diversidade cognitiva, eu não estou falando de gênero, cor, demografia ou língua. Eu estou falando da maneira que as pessoas constroem os seus pensamentos diante do tempo em que vivem. A ideia de ter pessoas diferentes, por exemplo, no board de uma empresa, é perfeita. Desde que essas pessoas tenham, como eu falei, o mesmo tipo de alinhamento de olhar para o futuro. Você não pode estar querendo entrar com a sua empresa no metaverso e usar a inteligência artificial e ter um diretor que diz, não, eu não uso isso aí não, eu só uso fax. Porque e-mail é coisa do demônio e muito complicado para mim. A diversidade cognitiva está diretamente ligada aos valores do seu tempo. Sem diversidade cognitiva, não há criatividade. Audre Lorde diz, é da diferença que nasce a criatividade. Sem diversidade cognitiva, não há equidade. É impossível você construir uma sociedade justa, de oportunidade, sem a diversidade cognitiva. Aliás, a diversidade cognitiva, ela está diretamente ligada à justiça social. Para falar de diversidade cognitiva, eu não posso deixar de falar de um dos maiores gênios que a cultura brasileira produziu. Paulo Gustavo. Paulo Gustavo era um dos meus melhores amigos. Uma das pessoas que eu mais amava, um grande homem. E eu tive a honra de fazer a trilha sonora de quase todos os seus filmes, esses que vocês viram, Minha Mãe Uma Peça, as peças que ele fez no teatro, o show que ele fez com a Dona Déia. Eu fiz a trilha de todos esses projetos para ele. E o Paulo Gustavo, ele é um exemplo de diversidade cognitiva na sua causa. Porque um homem gay, vestido de mulher, convenceu o Brasil de que ele era a mãe do Brasil. Através do seu talento, através do seu carisma. A Dona Hermínia se tornou um símbolo nacional. E se você pensar bem, no meio de polarizações e tantos valores atrasados, isso não faz sentido. O Paulo utilizava a diversidade cognitiva como causa. Ele usava a sua arte para mostrar o quão ridículo nós somos com nossos preconceitos. Pensem quantos filhos e filhas gays foram aceitos pelos seus pais, porque seus pais começaram a amar a Dona Hermínia. O Paulo Gustavo, ele é um exemplo vivo do que é a diversidade cognitiva na estrutura da sua causa. Eu quero compartilhar com vocês a jornada da diversidade cognitiva. Primeiro, a gente tem que abandonar o status quo. Ou seja, a gente tem que abandonar esses valores que não nos deixam crescer, que nos puxam para trás. Nós, enquanto sociedade, somos tão arrogantes que nós nos achamos no direito de aceitar ou não. Se uma pessoa é gay, por exemplo. Eu aceito que ele é gay.
Quem somos nós para aceitar alguém? Aceitar alguma coisa que diz respeito à existência de uma outra pessoa. A gente precisa realmente abandonar esse status quo. O segundo passo é a gente incluir o diferente. Na verdade, incluir o diferente é a maior dificuldade da cultura uniforme, porque ela te leva sempre para um embate, porque você nunca está pensando no outro, por que o outro está fazendo aquilo, qual é o posicionamento do outro. Tem uma história também do Rock in Rio que eu quero contar para vocês, que é uma das maiores cantoras da história da música brasileira, minha amiga, uma das pessoas que eu mais amo também, que é a Rainha Alcione. A Marrom foi fazer um show comigo no Rock in Rio e ela ia cantar 3 músicas, convidada especial de um show. E aí, tudo certo. Começa a ouvir minha produção dizendo assim, olha, a Alcione não quer ensaiar, ela não vai querer ensaiar, nós temos que acionar o advogado, já falamos com o empresário, ela diz que não vai ensaiar. Falei, gente, nada disso, espera aí, deixa eu ligar para ela. Liguei para ela, falei, Marrom, como é que você está, meu amor? Ela falou, meu filho, como é que você está? Tudo bem? Falei, Marrom, eu soube que você não está querendo ensaiar, por quê? Me conta. Ela falou, meu filho, eu já canto aquelas músicas há 30 anos, meu filho. Ninguém canta aquilo melhor que eu, não precisa ensaiar. Aí eu falei para ela, mas Marrom, quem disse que é você que vai ensaiar? A minha banda vai tocar com a Ella Fitzgerald brasileira, com uma das maiores cantoras do mundo. Você precisa vir ensaiar, não para você, mas para eles. Aí ela ficou em silêncio assim e falou assim, vamos lá ajudar os meninos, né, meu filho? A gente precisa incluir o diferente, aceitar as diferenças e aceitar que as pessoas têm uma outra perspectiva sobre as coisas antes de partir para o embate, porque existem soluções através da diversidade cognitiva que vão levar a gente para soluções muito mais práticas, muito mais simples de serem executadas. Eu não sou um teórico, eu não sou um pesquisador, na verdade, gente, eu nem sou palestrante. Eu estou aqui porque há muitos anos atrás eu entendi o poder da diversidade cognitiva. E o que me move é poder provocar mais pessoas, mais organizações, mais instituições a abraçarem a diversidade cognitiva e a trazerem para suas vidas como causa. Porque eu acredito que a única revolução que pode mudar o mundo é através da diversidade cognitiva. Muito obrigado.